Encontramos-nos no coração do Porto. Há já pelo menos 100 anos que a Avenida dos Aliados se transformou, com efeito, na sala de visitas da Invicta. Esta avenida monumental, não só porque é dominada bem lá no alto pelo edifício dos Passos do Concelho, mas porque há todo um conjunto de imóveis de valor patrimonial e arquitetónico. Mas, em boa verdade, a Avenida dos Aliados possui apenas 100 anos. Foi em 1916 que ela começou a ser aberta, então designada como a Avenida da Cidade, um projeto já muito sonhado pelos responsáveis do Porto. Foi pouco depois rebatizada como a Avenida das Nações Aliadas, tendo em conta a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, e depois foi abreviada para a designação que até hoje possui, a Avenida dos Aliados. Mas se é verdade que ela começou a ser aberta apenas em 1916, também não deixa de ser verdade que este espaço, este extremo da avenida, era já há muito também ele o centro do Porto. Estamos a falar da Praça da Liberdade, conhecida de início como a Praça Nova e depois, mais tarde, como a Praça de Dom Pedro. E durante muito tempo era apenas e só um quadrado, de um lado dominado pelo Palácio das Cardosas e, no extremo oposto, por um palacete construído no século XVIII, 1724, o Palacete dos Monteiro Moreira, mas que desde o início do século XIX havia sido utilizado como o edifício dos Passos do Concelho. Pois bem, quando em 1916 se dá início da abertura da Avenida dos Aliados, foi necessário sacrificar, demolir esse palacete para que a avenida nascesse. E era tal a importância para o Porto desta nova artéria que simbolicamente é o próprio Presidente da República, Bernardino Machado, que se desloca ao Porto não para lançar a primeira pedra da avenida, mas para demolir a primeira pedra do palacete, do edifício dos Passos do Concelho, marcando assim o início da abertura da Avenida dos Aliados. Após o derrubo da primeira pedra, a demolição vai avançar muito rapidamente. Desaparecia o edifício dos Passos do Concelho. Desse velho palacete do início do século XVIII, nada resta. Bom, não é bem assim. Com efeito, como podemos observar nesta gravura, no alto do edifício existia uma estátua. Era uma estátua que tinha sido mandada conceber em 1818 pela própria Câmara Municipal, que se havia instalado há pouco tempo neste palacete. A estátua de um guerreiro romano que velava pela cidade. Aliás, a estátua, ela própria representava a Invicta e por isso ficará conhecida como o Porto. Uma estátua que houve o cuidado de retirar do edifício que estava a ser demolido. Era um importante símbolo da cidade. Durante os anos seguintes, esta estátua andou por vários locais do Porto. Começou por ficar instalada num local onde provisoriamente funcionou o edifício dos Passos do Concelho, nada mais nada menos do que o Paço Episcopal. As autoridades republicanas da cidade não tiveram qualquer problema em pedir ao bispo que saísse daquele que é o mais amplo palácio da cidade, o Paço Episcopal, fosse residir para um outro local e aí se instalou a Câmara Municipal durante as décadas seguintes. Mas depois disso, o Porto esteve junto à muralha fernandina. Passou muitos anos nos jardins do Palácio de Cristal. Já no início do século XXI, foi instalado junto à velha torre medieval, onde funcionou também durante muito tempo a Câmara Municipal e que é conhecida popularmente como a Torre dos 24. Mas muito mais recentemente, o Porto foi colocado aqui, nesta esquina da Praça da Liberdade, contemplando a Avenida dos Aliados. Está, afinal, muito próximo do seu local de origem, nesse edifício que foi demolido a 1 de fevereiro de 1916.
Mas não foi só a estátua do Porto que foi desmontada e salvaguardada na sequência da demolição do palacete dos Monteiro Moreira, do edifício dos Passos do Conselho. Houve a preocupação com o efeito de recolher outros elementos de interesse arquitetónico desse antigo palacete. Alguns deles estão, há já muitos anos, expostos num belo lugar da cidade, no Roseiral, aqui nos jardins do Palácio de Cristal. E é aqui que nós podemos contemplar, entre outros, o monumental frontão que se desenvolvia bem no topo do edifício dos Passos do Conselho e que apresentava as armas da cidade. Também antigas janelas e varandas desse desaparecido histórico imóvel se encontram hoje voltadas para o Roseiral. E estas janelas encontram-se repletas de história. Basta-nos recordar que foi destas varandas que, a 24 de agosto de 1820, foi proclamada a implantação do regime liberal. Foi destas varandas que Dom Pedro IV, em 1832, se dirigiu à cidade, nos momentos que vão anteceder o cerco do Porto. Ou, por exemplo, foi também da varanda central, muito provavelmente esta, que os revoltosos do 31 de janeiro de 1891 proclamaram pela primeira vez em Portugal a implantação da República. A Praça da Liberdade, assim rebatizada após a implantação da República, ou seja, a antiga Praça Nova ou Praça de Dom Pedro, desde meados do século XIX se começa a demonstrar ser muito exígua como grande centro do Porto. A cidade crescer imenso do ponto de vista urbanístico e do ponto de vista demográfico. E por isso, nas últimas décadas de 800, os responsáveis municipais começam a sonhar e a projetar mesmo uma nova e mais ampla praça. Mais do que isso, uma alameda, enfim, à semelhança das outras grandes cidades europeias. Em 1889, Carlos Pezará desenvolve mesmo um projeto que não andará muito longe daquilo que depois há de ser concretizado como a Avenida dos Aliados, pugnando já nessa altura por esse prolongamento da Praça da Liberdade para norte. Ora, tal implicaria, como de facto veio acontecer, a demolição dos Passos do Conselho. Mas nesse projeto de 1889 já se defendia que a Câmara deveria continuar nessa nova artéria, do lado poente. Mas o projeto não passará do papel. Teremos que esperar por 1910, pela implantação da República, para que as novas autoridades da cidade comecem a dar passos muito concretos para desenvolver e materializar essa sonhada Alameda, esse grande espaço no centro da cidade. Em 1915, os próprios serviços municipais irão produzir um novo projeto, em parte inspirado no de Carlos Pezará. E nesse mesmo ano de 1915, é o próprio responsável máximo da Câmara Municipal, Eduardo Santos Silva, que, mesmo pressionando o cônsul britânico, consegue que venha para Portugal, para o Porto, trabalhar durante vários meses um conceituado urbanista inglês, Barry Parker, que irá então desenvolver um projeto que seguirá em grande medida os estudos que haviam sido feitos pelos organismos, pelos serviços municipais e pugnando pela implantação do edifício dos Passos do Conselho nesta artéria. Algo que o separa, aí sim, do projeto municipal.
proposta do urbanista inglês de edificar o novo edifício dos Passos de Conselho no extremo norte da avenida da cidade, dominando essa ampla artéria, vai de facto conflituar com um projeto que havia sido apresentado pelos serviços municipais, onde sintomaticamente não há nenhuma sugestão de implantar nessa nova avenida o edifício da Câmara Municipal. E esta ausência de referência a esse novo edifício é claramente propositada, porque sabemos que uma grande parte dos arquitetos do Porto, nomeadamente o famoso arquiteto Marques da Silva, pugnavam por uma outra localização para esse edifício. Estamos em 1915, em plena Primeira República, que dá imensa importância ao ensino. De resto, apenas 4 anos antes, havia sido criada a Universidade do Porto. E é exatamente para esta praça, a Praça da Universidade, popularmente conhecida como a Praça dos Leões, que se defendia que deveria ser construído os Passos do Conselho, mesmo em frente ao edifício da Universidade, ou seja, naquele quarteirão. Mas Barry Parker vai advogar que a Câmara Municipal deva continuar no prolongamento da Praça da Liberdade. O projeto de Barry Parker, além de alargar ligeiramente aquilo que havia sido concebido pelos serviços municipais, e para lá dessa grande diferença que é pugnar para que o edifício dos Passos de Conselho fique nesta nova artéria, então designada como a Avenida da Cidade, o projeto, apesar dessas diferenças, terá um enorme consenso entre os responsáveis municipais. Em novembro desse mesmo ano, ou seja, muito poucos meses depois de ter chegado a Portugal, em 1915, o projeto será aprovado pela Câmara Municipal e, como vimos, pouco mais de um mês depois, a 1 de fevereiro, dá-se início às obras da abertura da avenida. Mas há uma outra grande diferença do projeto de Barry Parker em relação aos estudos anteriores. É que numa visão de urbanista, Barry Parker não se vai preocupar apenas com a construção da avenida. Ele vai também projetar 2 grandes praças que ficarão a acompanhar esta avenida, de cada lado. As praças que serão batizadas com o nome de um casal real, ao qual o Porto tem uma grande ligação. A Praça de Dom João I e a Praça de Dona Filipa de Lencastre. Praças que durante as décadas seguintes irão assistir a importantes intervenções modernistas. É o caso, por exemplo, do Palácio Atlântico, que domina do lado norte esta praça. Mas também, desde muito cedo, um edifício que se tornará marcante e emblemático do Porto, o Teatro Municipal Rivoli. Mas a primeira grande intervenção modernista nesta praça ocorre em 1944. Um jovem arquiteto, Rogério de Azevedo, irá conceber o Edifício Rialto. Foi durante muitos anos designado como o Arranha-Céus, porque durante muito tempo foi o mais alto edifício de apartamentos e escritórios do país. Mas estas características modernistas, com um discurso totalmente diferente da Avenida dos Aliados, vamos também encontrar na Praça Filipa de Lencastre.
A concentração de um notável conjunto de edifícios modernistas é, de resto, uma das grandes características destas duas praças que haviam sido pensadas por Barry Parker. Com efeito, como vimos na Praça Dom João I, vão aqui surgindo edifícios que têm muito a ver com os novos discursos, com as novas estéticas e os novos materiais do século XX. E isso é particularmente evidente aqui, na Praça Dona Filipa de Lencastre e em torno daquele que é considerado um dos primeiros grandes projetos modernistas no nosso país, o Edifício do Comércio do Porto. Ora, é preciso também perceber que a Câmara Municipal impunha que os edifícios construídos na Avenida dos Aliados tivessem que ter um discurso clássico, quando muito Art Déco, mas nestas novas praças os arquitetos tinham outra liberdade. E entre 1928 e 1932, de facto, de uma forma muito pioneira, o muito jovem arquiteto Rogério de Azevedo vai conceber o Edifício do Comércio do Porto, que, voltado para a Avenida dos Aliados, segue todas essas linhas clássicas que lhe são impostas. Mas aqui, no gavete voltado para a Praça Filipa de Lencastre, é um discurso completamente modernista. Linhas simples, a utilização do betão, a preocupação com a fenestração. Era o triunfo do modernismo. Pouco tempo após o início da abertura da Avenida dos Aliados, em 1916, a Câmara Municipal vai começar a empenhar-se em concretizar a materialização de um novo edifício dos Passos do Concelho, bem no extremo norte desta nova artéria, seguindo por isso aquela que era a orientação, o projeto de Barry Parker. Só que a Câmara dá uma grande liberdade criativa aos arquitetos que concorrem a esse concurso para a concepção do novo edifício dos Passos do Concelho. Vão libertá-los da cércia, da volumetria que Barry Parker havia concebido para o edifício da Câmara Municipal. Bem mais modesto, mas a importância que a Primeira República dava ao municipalismo fez, de facto, com que os concorrentes apresentassem propostas muito mais ambiciosas. Em boa verdade, não haverá um vencedor do concurso, mas a Câmara acabará por adotar um dos trabalhos concorrentes, da autoria do arquiteto António Correia da Silva. Em junho de 1920, no início desse mês, o projeto era aprovado pela Câmara Municipal e, simbolicamente, a primeira pedra era lançada no feriado municipal, no dia de São João, 24 de junho de 1920. Um projeto ambicioso que vem sublinhar a importância, de facto, que a Primeira República dava ao poder local e municipal. Mas a obra iria demorar muitos anos. Até aqui, a nossa história tem sido relativamente rápida, com os projetos desenvolvidos em 1915, o projeto de Barry Parker, aprovado em novembro desse mesmo ano, e com o início da construção da abertura da Avenida da Cidade, logo em fevereiro de 1916. E apenas 4 anos depois, o início da construção deste edifício, do novo edifício dos Passos do Concelho. Mas, a partir desse momento, vamos assistir a uma desaceleração em tudo isto.
A crise económica em que o país se encontrava mergulhado, acentuada pela participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, a instabilidade política que conduzirá à instauração da ditadura nacional, tudo isso irá fazer com que as obras da Câmara Municipal se vão prolongando no tempo. Mais de 3 décadas. Foi apenas em 1957 que os serviços municipais se começaram aqui a instalar no edifício dos Passos do Conselho. Nessa altura, quem subisse aqui ao terraço, tal como fizemos hoje, já contemplava praticamente todos estes imóveis. Ao longo dos anos, a Avenida dos Aliados tinha-se desenvolvido e era já, indiscutivelmente, a sala de visitas da cidade, o palco privilegiado do Porto, onde tudo acontece. Os festejos, as comemorações do São João, o fogo de artifício, as comemorações das vitórias desportivas, as manifestações políticas. Toda a cidade desagua, continua a desaguar na Avenida dos Aliados, dominada desde meados do século XX por este imponente edifício da Câmara Municipal. Um edifício que veio retirar algum protagonismo visual a uma outra torre que até aí dominava esta área da cidade, a Torre da Igreja da Trindade. Com efeito, a construção do novo edifício dos Passos do Conselho, e encontramos exatamente nas traseiras da Câmara Municipal do Porto, acabou por ocultar em grande parte a fachada de uma monumental igreja que havia aqui sido construída no século XIX. A Igreja da Trindade, com um projeto de Carlos Amarante. Um belíssimo monumento que assim deixou de ser contemplado muitos metros de distância. E tal circunstância fez com que ao longo do século XX se tenha criado uma crença, uma verdadeira lenda de que o edifício da Câmara tinha sido construído no local onde se implantou e com todo aquele volume, propositadamente para esconder a Igreja da Trindade. Isto porque, diz essa tradição, as autoridades municipais pretendiam que a avenida da cidade, a Avenida dos Aliados, fosse muito mais extensa para norte. Ora, tal teria necessariamente que implicar a demolição deste templo, mas a Igreja Católica havia-se oposto a tal. E por isso, como vingança, a Câmara foi colocada à sua frente. Mas trata-se apenas e só de uma lenda. A verdade é que todos os projetos que foram desenvolvidos para conceber a Avenida da Cidade, desde o velho projeto de 1889 até o de Barry Parker, nenhum deles previa que a avenida fosse tão comprida e que por isso tivesse que demolir a Igreja da Trindade. Trata-se apenas e só de uma lenda. Mas é também com lendas como esta que é feita a nossa identidade. E são, afinal, pretextos para continuarmos a trilhar os caminhos da história em torno de outras lendas, de outros factos, de outras histórias.